Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Homem morre atropelado no anel rodoviário bem ao lado de uma passarela. Menino de 13 anos é gravado por câmeras de segurança assaltando uma padaria em BH. Estudo mostra que uma pequena dose diária de álcool já traz problemas para a saúde. Prefeitura de BH muda regras para a reforma de calçadas e multas para quem não faz manutenção podem chegar a R$ 3.500. No futebol é dia de final da Copa do Brasil com o Cruzeiro em campo tentando o hexacampeonato e o Atlético está sem técnico. Há 17 dias da primeira prova do Enem, os estudantes estão aflitos e buscam ajuda das aulas virtuais para reforçar o aprendizado. E amanhã é dia de debate com os candidatos ao governo de Minas aqui na Band e perguntamos ao eleitor que mudanças ele quer ver aqui no estado. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um menino de 13 anos foi gravado por câmeras de segurança assaltando uma padaria em Belo Horizonte. Nós temos mais informações sobre esse flagrante com o nosso repórter Igor Calham. Igor, a polícia conseguiu apreender o menino? Boa noite. Boa noite, Inácia. Foi apreendido sim. Não só foi apreendido, como o homem também que estava com ele, esse segundo, homem que estava participando desse assalto de 39 anos de idade, ele também foi preso. Inclusive, Inácia, a polícia já informou que os dois são parentes. Os dois têm diversas passagens pela polícia e há suspeita também que eles possam estar envolvidos aí em outros assaltos. Inácia, eles realizaram esse assalto, confessaram à polícia, a gente está vendo inclusive aí nas imagens, a arma não era de verdade, Inácia. Era apenas um pedaço de torneira que estava enrolado aí em um cano com fita isolante, mas é claro que na hora ali o funcionário do caixa, assustado, não reagiu. Inácia, eles fugiram, a polícia chegou através deles por meio de ligações, eles resistiram à prisão, mas acabaram confessando à polícia que são os autores desse crime. Agora, Inácia, a coisa realmente está bem complicada, a gente vendo essas imagens, um adolescente, uma criança de 13 anos cometendo esse tipo de delito, né? Com certeza, a gente torce para ele mudar esse rumo na vida dele. Obrigada, Igor. E um homem morreu atropelado no anel rodoviário na altura do bairro Padre Eustáquio, região noroeste de BH, hoje de manhã. Segundo a PM, a vítima foi atingida por um carro quando atravessava em local proibido, pertinho de uma passarela. O condutor do veículo contou à polícia que um caminhão ainda passou por cima da vítima, mas não parou para prestar socorro. Uma jovem de 18 anos foi presa hoje dentro de casa em Belo Horizonte, onde havia quase 3.000 pedras de crack. A suspeita mora na região de Venda Nova. Também foram apreendidos no local mais de 1.000 pinos de cocaína, uma barra e quase 300 buchas de maconha. A polícia chegou ao local depois de uma denúncia anônima. A jovem alegou que não sabia da existência da droga e que a casa pertence ao namorado. O homem não foi localizado. E o GAECO de Patos de Minas desencadeou hoje a segunda fase da Operação Canaã. Ao todo, foram cumpridos mais de 50 mandados em 5 cidades do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste do estado. A segunda fase da Operação Canaã do GAECO teve início logo pela manhã. Diversas viaturas da Polícia Militar cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão em Patos de Minas, Buritizeiro, Pirapora, São Gonçalo do Abaeté e Uberlândia. Só nesta fase da operação foram 53 mandados, 19 de prisão e 34 de busca e apreensão. Se somados à primeira fase da Operação Canaã, este número chega a 120 mandados de prisão, busca e apreensão. Os 31 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na totalidade. Tivemos 10 pessoas presas em flagrante delito em razão também de tráfico de drogas, a total de 28 nessa operação. A operação foi acompanhada de perto pelo comando da Polícia Militar e pelo promotor de justiça. O principal objetivo é combater crimes relacionados ao tráfico de drogas. Com a prisão de um indivíduo desse, você acaba desmantelando toda uma cadeia de crimes. Então você imagina a prisão de 60, né? E a gente acredita que não paramos por aí. Andar pelas calçadas aqui da capital pode ser uma experiência muito ruim. Buracos e desníveis são 2 problemas bem comuns. Quem tem alguma dificuldade de locomoção encara um risco ainda maior, porque nem as rampas para cadeirantes, por exemplo, costumam cumprir as normas técnicas. A multa para quem não cuida da calçada pode chegar a R$ 3.500. Rachaduras, raízes de árvores dividindo espaço e quebrando a parte construída, relevos e ondulações. Se para quem não tem limitação física já é difícil andar pelas calçadas da capital mineira, imagina para este atleta cadeirante. Os passeios tem muito buraco, são desnivelados. As rampas que o pessoal faz
para os cadeirantes ou para qualquer outro tipo de deficiente não é no padrão certo, né? Carlos Eduardo perdeu os movimentos das pernas aos 17 anos e hoje se arrisca pelas ruas em uma cadeira de rodas por não conseguir se locomover pelos passeios. Na rua é perigoso por causa dos carros, né? Então a gente conta com a sorte. Não é o ideal, né, cara, passar na rua, mas não tem outra alternativa, então a gente se arrisca na rua. E com certeza ele não é o único. Samuel tem deficiência visual e quando não tem alguém para ajudar, a dificuldade para caminhar é muita. Alguns lugares o relevo é ruim. Foi construído de maneira mal feita, com obstáculo no caminho, como por exemplo árvores, lixeiras, postes. A padronização de calçadas é regulamentada por lei municipal desde 2003. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, calçadas com largura acima de 3,10 metros deve ter o piso tátil direcional, como este aqui, para orientação de pessoas com deficiência visual. A nova portaria publicada essa semana, ela define a partir da norma federal que somente os passeios largos em Belo Horizonte vão precisar ter um piso direcional localizado no meio da faixa de circulação e áreas de passeio estreitos, o deficiente visual vai se guiar pelo alinhamento dos lotes, que é um sistema bem adequado para a circulação dos deficientes visuais. Segundo a Prefeitura de BH, são realizadas operações de fiscalização, mas é do morador ou do dono do imóvel a responsabilidade pela construção, conservação ou manutenção do passeio. Em caso de irregularidade, o cidadão é autuado e tem 60 dias para realizar a adequação. Se neste prazo isso não acontecer, ele será multado. Ela se inicia numa ordem de grandeza de R$600, né, que é uma atuação inicial, podendo chegar até a R$3.500, a depender da irregularidade. Principalmente buracos nos passeios e uso de pisos inadequados, por exemplo, pisos escorregadios que podem gerar acidentes. Nas ruas, em geral, a população reprova as calçadas. Estão péssimas. São cheias de buraco. Até hoje eu machuquei meu pé. Algumas são muito boas, mas algumas também têm algumas irregularidades. Tem lugar que o pessoal está precisando dar uma arrumada nelas, né? Como que deve ser uma calçada perfeita para todos na cidade? A calçada adequada para todos, ela deve ter um piso não escorregadio, estável, né? Então inteiriço, e deve, nos passeios largos, conter o piso direcional para os deficientes visuais. E hoje, motoristas que transitavam pela BR-265 em Barbacena, na Zona da Mata, levaram um susto muito grande. A carroceria de uma carreta se soltou subitamente e fez o motorista perder o controle da direção e bater no outro veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos motoristas ficou levemente ferido. A pista ficou parcialmente interditada para a remoção dos veículos e da carga. Uma batida de trânsito derrubou hoje 2 postes em Belo Horizonte. Apenas um carro está envolvido no acidente que aconteceu na rua Marzagânia, próximo ali à Avenida dos Andradas, no bairro Granja de Freitas, na região leste da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista relatou dores nas pernas. A CEMIG prevê que a instalação dos novos postes termine ainda hoje. 40 agências dos Correios serão fechadas em todo o país nos próximos dias. 8 delas estão em Minas. Segundo a estatal, as lojas não estão dando lucro. Além disso, estão localizadas perto de outras agências. Em Belo Horizonte, as unidades que serão desativadas estão no Belvedere e Santa Lúcia, na região Centro-Sul e no Via Shopping, no Barreiro. 3 milhões de pessoas morreram em todo o mundo em 2016 por causa de doenças relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas. E como estamos aqui na capital nacional dos bares, entendemos que é importante contar para você sobre um estudo realizado pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos. A pesquisa alerta para o consumo considerado social. Uma dose diária de 10 gramas de álcool já pode trazer complicações à sua saúde. Um hábito presente em todo o mundo. E na capital brasileira dos bares não seria diferente, né? Fazer o quê? A gente tem que extravasar um pouquinho também. Só ficar trabalhando não funciona, né? Eu bebo aos finais de semana, moderadamente, uma coisa bem mais tranquila mesmo. Eu não sou de beber muito, não. E em questão de longo prazo, ele fazer mal para a saúde? Você tem essa preocupação ou mais para frente você vai pensar nisso? Não, já tenho essa preocupação. Mas continuo consumindo do mesmo jeito.
Com a demanda cada vez maior por bebidas alcoólicas, os donos desse bar decidiram fazer uma espécie de open bar de chopp nos fins de semana. É o carro-chefe da casa e o carro-chefe de todos os nossos clientes, é o chopp. Um estudo realizado pela Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos, revela dados preocupantes sobre o álcool no mundo. O levantamento utilizou 964 fontes de dados de consumo de álcool e 592 estudos já publicados sobre os riscos que a bebida traz. Foram analisadas informações de 28 milhões de pessoas em 195 países, de 1990 a 2016. De acordo com os dados, em 1990, o percentual de brasileiros que bebiam era de 68%. O consumo médio era menor do que 2 doses diárias. Em 2016, o percentual subiu para 71% e o consumo médio aumentou para 3 doses diárias. O estudo ainda associou 23 problemas de saúde ao consumo de álcool, doenças que têm sido observadas por especialistas. Numa faixa etária de 15 a 49 anos, então são pessoas muito jovens e que vão morrer devido, em países com nível socioeconômico menor, vão morrer de doença infecto-parasitária, um dos exemplos é a tuberculose, né? Ou vão morrer por agravos externos, como violência, acidentes automobilísticos e violência interpessoal. E nos países em que o nível socioeconômico é maior e que a longevidade, as pessoas sobrevivem mais, vai haver um aumento da mortalidade por evento cardiovascular e doenças e neoplasia, câncer. Ainda segundo o estudo, o álcool foi responsável por 12% das mortes de homens de 15 a 39 anos há 2 anos atrás, em diferentes regiões do mundo. A pesquisa afirma que o consumo de álcool matou mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo em 2016 e mostra ainda que os prejuízos à saúde causados pela bebida atingem também quem consome de forma moderada. O uso de 30 a 40 gramas de álcool por dia no homem, dependendo da genética dele e da capacidade de inflamação, num intervalo de 5 anos, esse indivíduo pode desenvolver a doença hepática crônica. O que significa isso? Ele pode causar um grau de inflamação nesse fígado e causar uma cicatrização que a gente chama de cirrose hepática. Não existe uma recomendação de um nível mínimo de álcool que possa ser consumido. A dose de álcool segura é 0. A FEComércio Minas afirma que ainda não foi notificada sobre a decisão da Justiça Mineira anunciada ontem e que afastou a diretoria da entidade e também do SESC e do SENAC. 18 réus também terão bens bloqueados. Um interventor foi escolhido e ele irá contratar auditorias. A denúncia do Ministério Público de Minas Gerais aponta que havia um esquema de superfaturamento em contratos. A decisão ainda cabe recurso. E depois do intervalo, o Cruzeiro entra em campo com vantagem para defender o Hexa na Copa do Brasil. Estamos de volta e o assunto é futebol. Chegou o dia que a torcida cruzeirense tanto aguardava, tanto esperava a final da Copa do Brasil. O time celeste vai enfrentar o Corinthians daqui a pouco em São Paulo, às 9h45. O Cruzeiro entra em campo com vantagem, porque venceu o primeiro jogo aqui em BH. Nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco. Boa noite, André. Boa noite, Inácio. Boa noite para todo mundo. André, não vai ser fácil enfrentar aquele taqueirão cheio e um Corinthians com muita garra, como a gente sabe que é, né? Mas me conta aqui, qualquer placar da vitória para o Cruzeiro, se o Cruzeiro vencer por qualquer placar, ele leva o Hexa? Não só a vitória, viu, Inácio? Qualquer empate também, né? O Cruzeiro, como você bem disse, tem a vantagem de ter vencido a primeira partida por 1-0 e aí não tem aquele gol qualificado, né? Como tinha, por exemplo, na Copa Libertadores. Então, se o Corinthians vencer por 1-0, 2-1, 3-2, todos esses resultados levam a disputa para os pênaltis. Vitória por mais de um gol de diferença por parte do Corinthians, aí dá o título aos paulistas, né? Mas realmente é um jogo muito difícil. O retrospecto do Cruzeiro no Itaquerão não é bom. O Cruzeiro sempre tem dificuldades lá e aí o pessoal do Corinthians está bem empolgado, porque para as duas equipes, né, o jogo é o jogo do ano mesmo, a premiação da Copa do Brasil é muito alta, né, de 50 milhões, o estádio vai estar cheio, enfim, uma atmosfera muito legal, mas o Cruzeiro é um time que sabe jogar contra a pressão, né, mostrou isso em outros mata-matas. Agora, Egídio e Sassá vão fazer muita falta? Com certeza, principalmente o Egídio, né, um jogador muito importante na linha defensiva, o Sassá é um reserva, o Cruzeiro, por outro lado, ganha o Arrascaeta, chegou em cima da hora do jogo, mas pelo menos vai estar no banco de reservas. Tomara que não esteja muito cansado, né, para poder entrar em campo. Bom, gente, uma notícia de última hora. Há pouco foi anunciado que o Thiago Largue
não é mais técnico do Atlético. André Ulach foi demitido, ele volta a ser auxiliar, já tem um nome aí para ficar no lugar dele ou não? Pois é, a gente ainda não sabe, porque quando a gente recebeu essa informação agora há pouco, o primeiro questionamento que foi feito, né, junto à assessoria do Atlético, foi justamente esse. E nem a assessoria do Atlético ainda tem essa informação, se ele está demitido ou se ele continua no cargo, no clube em outro cargo, né, auxiliar técnico, enfim, dentro da comissão. Agora o que chama a atenção é que a demissão apareceu alguns minutos após do jornal Tempo ter adiantado aí a possibilidade ou a conversa do presidente e do vice-presidente do Atlético com o Levir Coupe, que tem um histórico, né, tanto no Atlético, também no Cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil pelo Atlético. Então tem essa possibilidade aí levantada de conversa, seria então o favorito, mas é bom ressaltar, o Atlético não confirma essa negociação, mas estão falando que já tem essa negociação e que o Levir Coupe seria então o favorito a ser o novo comandante do Atlético. Rapidinho, foi atrasada essa decisão ou foi na hora certa? Eu acho que é complicado analisar. O Largue fez 49 partidas, é um técnico que teve muitas mudanças no elenco do Atlético, então eram dificuldades enfrentadas, mas realmente o Atlético estava num momento muito ruim, acho que isso pesou. Tá certo, obrigada, viu, André? Bom, gente, há 17 dias da primeira prova do Enem, os estudantes estão aflitos, passam muitas horas por dia em cursinhos ou mesmo em casa, debruçados sobre livros e exercícios, e quando chegam perto aí da hora de descansar, eles ainda buscam reforço na internet em aulas virtuais. A preparação é intensa, a ansiedade é grande. Tá, a mil, meu coração parece que... tudo que eu tô passando vai decidir meu futuro nos próximos 30 anos. Preparando bastante, né? Porque tá chegando a prova e tem que fazer esse negócio e tirar uma nota boa, né? Tá chegando a hora do Enem. Mais de 5.513.000 estudantes brasileiros estão inscritos para fazer a prova nos dias 4 e 11 de novembro. A gente tem que entender o momento do aluno, entender que eles estão muito cansados, pressionados e tentar trazer o máximo de tranquilidade possível, né? Sem se esquecer também do conteúdo que precisa ser dado. Aí a gente já está no finalzinho. E neste momento de preparação para o Enem, os estudantes contam com várias formas de estudar, de buscar a melhor orientação. Pode ser dentro de sala de aula, com o professor, como neste cursinho, mas também pode ser com a ajuda da internet, com professores online. Bem-vindos ao Historizando. O nosso assunto de hoje é um assunto queridinho pelo Enem. A Tatiana é professora de História e criou um canal no YouTube em 2015. No Historizando, ela tira várias dúvidas dos alunos. É também uma espécie de revisão. Essa internet vai ajudar esse aluno que estudou o ano inteiro a revisar os conteúdos, a ver uma coisa que tem mais dificuldade de uma forma mais rápida. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter um equilíbrio. A escola também é muito importante. A Rafaela e o Leandro, que se preparam para fazer medicina, usam a internet como complemento nos estudos. Usei mais o cursinho como orientador de matéria. E chegava em casa, agarrava fazer exercício e o que eu não sabia eu procurava na internet. Ainda falta muito nessas plataformas online uma forma de você tirar a dúvida, porque aqui no cursinho o diferencial é você tirar a sua dúvida, você repetir, o professor repetir 2, 3 vezes para você realmente absorver a matéria. E é sempre bom lembrar daquelas orientações básicas. Respirar fundo, entender que está chegando sem ficar atolado nos estudos, né? Exceder o número de horas por dia. Acho que agora é relaxar. Saúde mental agora talvez faça toda a diferença no resultado da prova. 4 pessoas foram presas em uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia contra tráfico de drogas na manhã de hoje, na cidade de Formiga, região oeste de Minas. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, com o objetivo de também apurar sobre receptação de relógios de luxo. E em Eloy Mendes, no sul de Minas, 7 pessoas foram presas durante a operação do Ministério Público do Estado em combate à receptação de carros e de peças roubadas, furtadas ou vindas de fraudes em seguradoras, aqui em Minas e em São Paulo. Segundo a Confederação Nacional de Empresas de Seguros, a quadrilha causou em 2016 um prejuízo de 520 milhões de reais. E veja a seguir, amanhã é dia de debate aqui na Band Minas. Nas ruas, os eleitores dizem o que precisa mudar aqui no estado. E estamos de volta e agora falamos sobre a agenda dos candidatos ao governo de Minas. Antônio Anastasia, do PSDB, visitou a entidade de assistência a idosos. Anastasia chegou pontualmente às 10 horas da manhã. Após cumprimentar parlamentares, apoiadores de campanha, o candidato ao governo de Minas pelo PSDB conheceu as dependências do Centro de Apoio e Convivência voltado ao atendimento de idosos e depois discursou para eleitores e frequentadores do CAC.
Se percebe o ambiente otimista, positivo, da inclusão, da participação do idoso. Eu acho que o poder público tem de fomentar isso, estimular. Para vencer no segundo turno, ele admitiu que precisa convencer eleitores, inclusive do partido historicamente rival ao seu, o PT. É nosso dever tentar também convencê-los. A campanha é feita a todos os mineiros, indistintamente. Anastasia aproveitou também para dar uma cutucada em seu adversário, o candidato Romeu Zema, do Partido Novo. Segundo o PSDBista, privatizações de estatais estão fora dos planos. Eu sou pessoalmente contrário à privatização da CEMIG, da Copasa e das empresas do Estado, até porque o Estado hoje não tem mais ali, e Codemig especialmente, não tem o que alienar, porque na verdade nos daria prejuízo, porque nós precisamos ter essas empresas para alavancar novos investimentos. Já o candidato ao governo de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, cumpriu a agenda em Ipatinga, no Vale do Aço. Ele almoçou com eleitores e simpatizantes e depois saiu em carreata pela cidade. E amanhã é dia de debate aqui na Band Minas e saímos às ruas para saber que mudanças o eleitor quer na administração do Estado. Há menos de 2 semanas para o segundo turno das eleições, pouco mais de 15 milhões e 700 mil eleitores em Minas estão aptos a votar. Só em Belo Horizonte são quase 2 milhões. E quais serão os maiores desafios que o próximo governador terá que enfrentar para os eleitores, o que precisa melhorar? Eu acho que é colocar as contas em dia, né? Porque está uma bagunça danada, o pessoal não recebe em dia, pelo menos dá um controle de contas. Né? A melhor coisa que o governador tem que fazer hoje é consertar a segurança. Melhorar a segurança nossa em todos os sentidos. O maior problema de Minas Gerais, no momento, para mim, está sendo a saúde. Está precisando, o povo está sofrendo, né? Independentemente de quem seja eleito, o novo governador terá que lidar com uma assembleia fragmentada, pois 28 partidos estarão representados aqui. Para este cientista político, são mais forças disputando o poder. Para resolver este problema, será necessário a habilidade política e a barganha com o legislativo. Vai depender do perfil de cada um deles a capacidade de implementar políticas públicas. Para o cientista político, tanto a situação quanto a oposição não estão bem avaliadas pelo eleitor mineiro, o que abre espaço para uma terceira via. Ainda segundo o professor, o eleitor está em busca de um governante que administre e consiga resolver crises, entre elas a econômica. Mas tanto para o candidato do PSDB, Antônio Anastasia, quanto para o candidato do Novo, Romeu Zema, os desafios serão grandes. Anastasia é um gestor reconhecido pelos mineiros, mas por trás dele há políticos que o mineiro não quer mais. O seu desafio, enquanto governador, caso vença a eleição, é fazer com que o seu lado gestor se sobreponha aos interesses políticos que estão no seu entorno. Zema não vem da política. Ao não vir da política, traz argumentos muito pertinentes para se ganhar a eleição. O empresário, o não uso do dinheiro público, a meritocracia é uma forma de implementar políticas públicas. Porém, para governar, para se relacionar com o legislativo, terá que fazer política. Então, anote aí e não se esqueça, a TV Band Minas realiza amanhã o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado neste segundo turno. Será às 10h35 da noite e a gente quer muito ter a sua companhia. Ao longo dos últimos dias, vocês de casa nos enviaram perguntas pelo Band Zap. Várias delas foram selecionadas e serão feitas durante o debate. Não perca a chance de saber mais sobre as ideias e as propostas dos dois candidatos. Afinal, um deles vai comandar o nosso estado pelos próximos 4 anos. Nós ficamos por aqui, eu agradeço a sua atenção hoje, mas amanhã conto com você mais do que nunca, combinado? Até lá e boa noite.